Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aquele nosso papo sobre América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre como a América Anglo-Saxônica tem uma situação de desenvolvimento bastante diferente da América Latina. Né? A gente já tem falado disso, a América Anglo-Saxônica ela foi uma experiência de colônias de ocupação e não de exploração. Então a riqueza que foi gerada ali, as elites que cresceram ali, né, os grandes grupos econômicos, não eram grupos ingleses, eram grupos que já se consideravam, por exemplo, estadunidenses ou canadenses, né? Então você teve essa riqueza sendo gerada e pouco dela ia para a metrópole, que era Londres, que era a Inglaterra. Enquanto isso no Brasil, no México, né, em outras colônias portuguesas e espanholas, toda a riqueza que pudesse era retirada para as metrópoles. E isso é uma das coisas que torna a América Latina um pouco mais pobre, né, e torna a América Anglo-Saxônica mais próspera e mais rica. Mas outra coisa muito importante aqui, que é o que eu vou chamar de expansionismo, que a gente chama de expansionismo. Tá? O que é expansionismo? Expandir, né? Expandir território, expandir influência, expandir poder. Né? Esses países que se desenvolveram, que hoje a gente vê como os países ricos, né? A Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Bélgica, vários outros, eles tiveram, na sua maioria, uma grande vontade de se expandir, de criar braços no mundo inteiro para poder extrair riqueza. E tiveram colônias, né? O caso de Portugal, por exemplo, teve o Brasil como colônia, Marrocos, Angola e outros vários lugares. Né? A Inglaterra colonizou metade do mundo, não precisa nem se falar. A França também colonizou muitos países na África e na América, né? Na Ásia também. E com os Estados Unidos também não foi diferente, né? E é aí que entra um pouquinho essa diferenciação entre os Estados Unidos e o Canadá e o resto dos países da América. Os Estados Unidos tiveram uma política muito expansionista. No começo, né, os Estados Unidos mesmo eram as 13 colônias do Nordeste, né? Então era uma área bem pequena e eles começaram a se expandir tanto para o sul quanto para o oeste, né? Que é a marcha para o oeste, é aí que começa todo aquele imaginário de filme faroeste, né? Depois que chegam na Califórnia, e isso tudo aconteceu de uma maneira um tanto violenta, né? Na maior parte das vezes. Então, os Estados Unidos compraram territórios da Inglaterra, compraram territórios da França, compraram territórios do México e também tomaram através de força militar, principalmente do México, que tinha mais que o dobro do tamanho que tem hoje, né, e perdeu, né, boa parte desses territórios para os Estados Unidos. A Califórnia, que fica nos Estados Unidos, que é o estado mais rico hoje do país, era um território mexicano, né, assim como o estado do Novo México, o estado do Missouri tem um pedaço. Né, você tem vários estados ali dos Estados Unidos, que eu coloquei até um vídeo para vocês na semana passada, que faziam parte do México e foram perdidos em 1848 para os Estados Unidos através de uma investida militar ali na área. Os Estados Unidos tinham vontade de colonizar mais espaço. Né? Assim como os Estados Unidos também foram o único país que antes foi colônia, né, a ter colônias. Né? Os Estados Unidos colonizaram as Filipinas, por exemplo, e algumas outras ilhas ali na Ásia. Né? E também tiveram território na África. Né? A Libéria era um pedaço, né, da África comprado pelos Estados Unidos e tinha um propósito também de higienização racial, de mandar as pessoas negras de volta para a África, caso elas quisessem. Né? Então, os Estados Unidos tiveram muito essa herança da Inglaterra trazida para eles. E como a Inglaterra enriqueceu também, explorando territórios que não eram originalmente dela, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Encontraram ouro na marcha para o oeste, se beneficiaram disso, né, utilizaram desse espaço para aumentar a agricultura, utilizaram desse espaço para criar mercado interno, né, para criar uma política de expansão que gerasse emprego, e isso tudo fez com que os Estados Unidos enriquecessem muito, né, através da exploração de territórios que antes não eram deles. Era uma coisa muito parecida com o que a Inglaterra vinha fazendo, continuou fazendo depois da independência dos Estados Unidos. Então você tem essa semelhança muito grande, né, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e também tem a questão do Canadá, que a Inglaterra colonizou até 1920, né, e aí só deixou o Canadá se tornar independente, se tornar um país, porque não queria que os Estados Unidos avançassem contra o Canadá, porque era o que estava ameaçando acontecer. Né? E aí, depois que o Canadá se torna um país independente, a Inglaterra deixa tudo lá, os Estados Unidos também apoiam o Canadá
na missão de crescer economicamente para que os dois se tornassem parceiros. Né? Então os Estados Unidos vão ser o único país a ser uma colônia, né, que vai ter um processo de independência e que vai conseguir se desenvolver muito através de um método muito parecido com o método do próprio país que o colonizou. Né? Então você tem essa semelhança entre os dois que é muito grande. Né? Você tem os Estados Unidos se parecendo muito com a Inglaterra, né? Um filho que parece muito o pai. E você vai ver essas semelhanças ao longo da história. Eu quero falar mais disso depois também. Mas os Estados Unidos avançaram, colonizaram, também tiveram sua história de problemas com povos indígenas, assim como a Inglaterra também fez na América. Então, assim, você tem muitas semelhanças entre esses atores, né, que são os Estados Unidos e a Inglaterra. Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai perder o posto de maior economia do mundo, de país mais poderoso, e vai ceder justamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão tomar esse lugar da Inglaterra, né? Então eles não são tão diferentes. E isso também ajudou os Estados Unidos a se tornarem um país desenvolvido, apesar de ter sido colonizado, né? Mas também foi colonizado sem a pretensão de extrair riqueza, né? E essa é a grande diferença com a América Latina. Vou falar da América Latina na próxima e a gente se vê na sexta com outro vídeo. Valeu!